pessoal, bom dia. Voltamos com o nosso canal aqui, com nossos vídeos no canal Aluno Aprovado, sempre com o objetivo de fazer com que você desenvolva seus estudos, tá? Aprenda temas que podem cair em várias provas de concurso, Enem, provas do ETE. Você que pode e tem desejo aí de entrar numa escola técnica do estado, tá? Estado de Pernambuco. Então, o nosso canal aqui tem o objetivo sempre de fazer com que você desenvolva o seu conhecimento, tá bom? Melhore o seu desempenho, o seu conhecimento em várias áreas, tá? História, geografia, temos aqui também matemática e logo, próximos dias, nós vamos ter novidades com áreas de outras aulas de outras áreas do nosso conhecimento, que faz com que a gente desenvolva ainda mais o nosso conhecimento para levarmos, tá, para o nosso futuro. Até porque a educação não é um conhecimento para os dias atuais, mas sim um conhecimento para a vida. E tudo que você aprende na educação vai servir para a sua vida. Então a aula de hoje é a aula de História Geral, tá? Que se encontra lá no ensino Fundamental 2, iniciando aqui no Ensino Fundamental 2, no 9º ano propriamente dito, tá? Para alunos aí que é do Ensino Fundamental 2, tá bom? E a aula de hoje é sobre o que foi a Guerra do Vietnã. Essa guerra que ao longo dos anos tem sido tema de filmes, de debates, tá? Ainda hoje até tema de revoltas por parte da população vietnamita ou vietnamita, né? Então a gente vai aprender hoje o que foi a Guerra do Vietnã, dentro da história geral, tá? Então vamos lá. O que foi a Guerra do Vietnã? A primeira coisa que a gente tem que entender e conhecer é o seguinte. A Guerra do Vietnã, ela está inserida dentro da Guerra Fria, tá? Vou repetir. A Guerra do Vietnã, ela está inserida dentro da Guerra Fria. Por quê? Porque a Guerra do Vietnã, ela acontece justamente no período em que o mundo está dividido numa bipolarização, onde o mundo está dividido em dois conceitos ideológicos, como o capitalismo defendido pelos Estados Unidos e o socialismo defendido pela União Soviética, tá? E a gente vai aprender nessa aula que o Vietnã, nesse período, ele vai se dividir em dois. Nós vamos aprender que a parte sul, o Vietnã do Sul, vai continuar capitalista, sendo apoiado pelos Estados Unidos, e a parte norte, Vietnã do Norte, vai continuar socialista, sendo apoiado pela União Soviética, tá? Então vamos lá. Em meio à corrida armamentista que mobilizou Estados Unidos e União Soviética nas décadas posteriores à Segunda Guerra Mundial, essa corrida armamentista está se referindo a justamente a Guerra Fria, que teve várias e várias características, mas a corrida armamentista foi uma das principais características, porque além da Guerra Fria, apesar da Guerra Fria não ser uma guerra com tiros, com mortes, é uma guerra propriamente dita, mas foi uma guerra ideológica que fez com que as principais potências pós Segunda Guerra Mundial se armassem e investissem cada vez mais na corrida bélica, tá? Na corrida armamentista. Então, em meio à corrida armamentista que mobilizou Estados Unidos e União Soviética nas décadas posteriores à Segunda Guerra Mundial, os conflitos localizados especialmente na Ásia, na África e na América
refletem uma outra face da chamada Guerra Fria. E aqui nós vamos trazer aqui algumas características dessa corrida armamentista pós Segunda Guerra Mundial. Letra A. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética apoiaram o processo de descolonização afro-asiático, procurando cada um estabelecer sua influência nos países recém-independentes. Nessa letra A está dizendo que tanto os Estados Unidos como a União Soviética procurou estabelecer as suas influências dentro dos países que estavam sendo colonizados ou estavam sendo, vamos dizer assim, sendo vencidos na questão econômica, sociais e política por outros países. Então é claro que os Estados Unidos e a União Soviética, querendo disputar a sua hegemonia mundial depois da Segunda Guerra Mundial, tanto um como o outro vai procurar aí dominar, né, o mundo na sua questão ideológica, naquilo que eles acreditavam e aquilo que eles queriam estabelecer. Letra B. Como estratégia para consolidar sua preponderância, os Estados Unidos incentivaram a substituição de governantes eleitos por regimes militares autoritários em diversos países latino-americanos. Quando se diz que os Estados Unidos tentou incentivar a substituição de governantes eleitos por regimes militares autoritários, está falando eleitos por regimes socialistas, tá? Porque o regime socialista é caracterizado por regimes autoritários. Tá bom? Letra C. Nos conflitos árabe-israelenses, enquanto os Estados Unidos apoiavam a política expansionista de Israel, a União Soviética foi importante fornecedor de material bélico para os países árabes. Até lá na Ásia, tá? Até no conflito árabe-Israel, a Guerra Fria estava presente. Porque os Estados Unidos sempre apoiaram Israel na sua política de expansão, enquanto que a União Soviética sempre apoiou, tá, os países que são ditos aí, onde existe aí inserido neles, ditos grupos terroristas. Ok? E letra D, nós temos aqui, na América Latina, a Revolução Cubana constituiu uma ameaça à consolidação da hegemonia norte-americana no continente. Bom, vamos lembrar que quando se fala em Guerra Fria, sempre tem que citarmos aqui na América, Cuba. Por quê? Cuba foi a base militar da União Soviética. Porque Cuba aderiu e adere até hoje o sistema socialista, tá? Como sistema econômico hegemônico atual vigente lá dentro de Cuba. E foi lá em Cuba que a União Soviética implantou a sua base militar, ameaçando os Estados Unidos. Por quê? Porque Cuba fica muito próximo dos Estados Unidos. E de lá, se caso houvesse uma guerra onde houvesse tiros, tiroteio, bombardeio, lá seria mais fácil para a União Soviética atacar os Estados Unidos através de Cuba. Tá? E por isso tem uma parte da história aí que nós vamos conhecer como a Guerra dos Mísseis. Mas não foi uma guerra de míssil de forma literal, mas uma ameaça por parte da União Soviética através de Cuba, através da sua base militar implantada em Cuba, onde eles ameaçaram os Estados Unidos. Sobre a Guerra do Vietnã, propriamente dito, mais longa e perigosa ameaça à paz mundial depois da Segunda Guerra Mundial, teve início com, primeira coisa, o não cumprimento dos acordos de Genebra, que previam eleições gerais em 1956. O Vietnã fazia parte da União Indochina. Essa União Indochina, ela vai gerar uma guerra que também foi uma guerra muito sangrenta. E o que foi essa guerra? Na Guerra da Indochina, ocorrida em 1946 a 1954,
vietnamitas, em geral comunistas, tal, em geral comunistas, como você sabe que o comunismo é uma ramificação do socialismo, lutaram contra tropas francesas pela independência do Vietnã e pelo fim do domínio francês na região chamada Indochina. Então, essa guerra chamada Indochina nada mais foi do que o Vietnã lutando contra os franceses pela sua independência. Tá? Aqui temos, no caso aí, o Vietnã estava sob o jugo francês, né? E quem foi o líder dessa guerra, onde levou a independência do Vietnã? Foi um homem chamado Ho Chi Minh, o líder chamado Ho Chi Minh, que proclama a independência do Vietnã, tá? E marca a data das eleições gerais. No caso aqui, ele marcou a data das eleições gerais, mas essas eleições não aconteceram. Por isso, levou uma revolta por parte dos vietnamitas, gerando aí a guerra da Indochina. Na década de 60, jovens iniciaram em diferentes países uma série de movimentos de contestação que colocavam em questão valores até então tidos como sólidos. O movimento Hipper, iniciado nos Estados Unidos, teve como principais motivações duas questões aqui muito interessantes. Por que a guerra do Vietnã até hoje é comentada e por que ela gera muitos debates e muitos questionamentos. Na década de 60 aqui, ó, foi criado nos Estados Unidos um movimento chamado Hipper, por jovens que contestavam o porquê dos Estados Unidos se envolver nessa guerra. E uma das contestações era a crítica aos padrões comportamentais ditados pela sociedade de consumo, ou seja, pela sociedade capitalista, tá? E aqui vai uma reflexão. Os jovens estavam criticando a forma como o capitalismo ainda estava, vamos dizer assim, explorando, tá? Explorando a classe trabalhadora, a classe minoritária, por exemplo. Segunda característica é a recusa dos jovens à convocação para lutar na guerra do Vietnã. Os jovens americanos não aceitavam essa guerra, porque a guerra era entre Vietnã e franceses. Os vietnamitas estavam lutando pela sua independência, mas os Estados Unidos, querendo implantar de forma obrigatória o capitalismo dentro do Vietnã, os Estados Unidos entram na guerra sem o consentimento, principalmente da classe mais jovem. Tá bom? A guerra do Vietnã, além de representar uma das faces da Guerra Fria, aí aqui tem um comentário muito importante, a luta aconteceu entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, que tinham sido divididos em 1945, após a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos apoiavam o Vietnã do Sul, capitalista, e a União Soviética apoiava o Vietnã do Norte, socialista. Essa guerra é considerada uma derrota militar dos Estados Unidos. Resultou na morte de crianças, jovens e velhos vietnamitas, assim como de um grande número de jovens norte-americanos. Sobre esse conflito, aqui eu vou tirar essa parte aqui, porque aqui foi uma questão que eu coloquei, mas que não é necessário. A guerra representou a luta entre uma grande potência capitalista e um país do terceiro mundo. Nesse caso aqui está explicando de forma bem detalhada que a guerra foi considerada uma derrota militar dos Estados Unidos. Por quê? Apesar de que os Estados Unidos saíram vitoriosa na guerra, mas a perca de norte-americanos, principalmente classes jovens, trouxe um sentimento para a população americana, um sentimento de que os Estados Unidos não deveriam entrar nessa guerra. Não deveriam entrar nessa guerra. Por quê? Porque o Vietnã é um país muito pobre, economicamente falando. Até hoje, infelizmente é assim. Um país onde a grande maioria da população são pobres. E não tinha necessidade, no sentido bélico, no sentido guerra, não tinha necessidade dos Estados Unidos
adentrar essa guerra. E isso levou uma grande insatisfação para o povo norte-americano. Tá? Como eu já falei, a guerra do Vietnã, ela se baseia dentro da Guerra Fria, onde de um lado, Vietnã do Sul capitalista e do outro lado, Vietnã do Norte socialista. Então, os Estados Unidos querendo impor o capitalismo e a União Soviética querendo impor o socialismo. Mas existia uma guerra chamada Indochina que o Vietnã já estava lutando contra os franceses pela sua independência. Então, ao adentrar a guerra, os Estados Unidos impôs aí uma guerra sangrenta, um derramamento de sangue muito grande, onde faz com que a população norte-americana entrasse em um período de um estágio de insatisfação nacional. Tá bom? Então, pessoal, essa foi a explicação sobre a Guerra do Vietnã, tá? Muito obrigado. Continue aí compartilhando nossos vídeos. Compartilhe nossos vídeos. Dê um like aí, se inscreva no nosso canal, convide mais amigos para estudar aqui no nosso canal, porque nós explicamos aqui os assuntos de forma passo a passo, para que você entenda muito bem como aconteceram as narrativas históricas. E lembrando, nós vamos ter aulas de outras áreas do nosso conhecimento. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima aula, se Deus quiser.